Oi gente, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologia. Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é ler em inglês, como começar a ler em inglês. E já vou adiantando que eu não sou uma super entendedora, eu nunca fiz um curso de inglês avançado. Eu já li 3 livros em inglês. Eu sei que parece que não é muito, mas pra mim é tipo, oh meu Deus, eu consegui ler 3 livros em inglês. E eu decidi que como eu tô começando nesse caminho de ler em inglês, eu podia ajudar vocês e a gente podia trocar umas ideias sobre isso. Então, o primeiro livro que eu li em inglês foi Fangirl, da Rainbow Rowell. E eu li esse livro porque na época não tinha nada da Rainbow ainda aqui no Brasil. E eu fiquei super chorosa porque eu queria muito ler esse livro, a história me parecia muito interessante. E eu disse, tá bom, vamos lá, vou tentar ler em inglês. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é, se vocês têm vontade de ler um livro, leiam esse livro, tentem ler, peguem um livro, não fiquem com medo. Eu tive muito medo antes de começar a ler. Outra dica que eu dou é pra quem tá começando, tentem ler no computador se vocês têm facilidade. Por que que eu dou essa dica de ler num aparelho digital? Porque quando tu tem uma dúvida nesse texto, é muito mais fácil estar no computador, tu copia o texto e coloca em algum tradutor online, joga no Google, sei lá. Mas isso te ajuda, tu pode não saber naquele momento aquela palavra, mas tu encontra a tradução dela rápido de uma palavra ou de um termo, depois tu aprende e tu não vai mais esquecer. Então fica super fácil se você tem um leitor online, um e-reader, etc. Porque além de ser mais fácil do que ler no computador, você consegue baixar um dicionário nele mesmo. No caso, o Kobo tem essa opção de tu baixar um dicionáriozinho. E toda vez que tu põe o dedinho assim em cima da palavra e sublinha ela, aparece a tradução e aparece o significado da palavra. Então fica bem mais fácil se tu não sabe alguma palavra ou algum termo, isso pode te ajudar. Outra dica que eu dou é leiam livros fáceis, curtos. O pessoal tende a dizer assim, lê um livro que tu já leu em português. Isso não dá muito certo comigo, particularmente, mas isso é uma coisa minha, porque eu não sou uma pessoa que faz muitas releituras, são poucos os livros em que eu já reli na minha vida. Mas se você tem facilidade, consegue ler uma história 2 vezes, mais vezes, tente ler mesmo o livro que você já leu em português, porque realmente facilita, porque se você já leu, você tem alguma ideia da história, mas também não é uma coisa que dificulte muito a tua vida se tu vai ler um livro que tu nunca pegou pra ler. Por exemplo, eu peguei o Fangirl e ele tinha alguns termos assim em inglês que a Rainbow usa bastante, algumas gírias. E tu não acha tão facilmente essas gírias no dicionário. Mas se tu jogar, por exemplo, no Google uma frasezinha, alguma gíria e colocar o que significa no finzinho, ele vai te dizer o que é. Outra dica que eu dou é leiam livros que não tem uma linguagem muito difícil. Por exemplo, eu comecei a ler com Young Adults. Até agora eu só li Young Adults e New Adults. Eu ainda não peguei nenhum livro mais complicado de ler. Porque eu sei que eu tô começando e eu sei que eu não tenho um nível de inglês muito alto. Acima da média, eu não tenho. Por exemplo, eu não vou tentar ler Alice no País das Maravilhas, que eu sei que é uma viagem e que o autor coloca algumas frases assim que não existem em nenhuma língua. Eu não vou tentar ler esse livro porque eu acredito que vai ser muito difícil pra mim ler. Mas eu pretendo ler no futuro. É uma outra dica, é que sempre comecem por coisas fáceis, mas depois vão avançando o nível. Tentem ler coisas mais difíceis mais tarde. Como eu falei, a primeira coisa que tu tem que fazer é começar. Tu tem que dar o pontapé inicial e criar coragem e pegar o livro pra ler. Pode ser que nas primeiras páginas tu fique se sentindo, sei lá, a pessoa mais burra do planeta. Mas se tu for traduzindo aos pouquinhos e jogando no Google e etc, tu vai conseguir ler. E daí daqui a pouco tu já vai ver que tu tá lendo bem mais rápido. Isso eu achei muito engraçado, porque no primeiro livro que eu li, que foi Fangirl, eu passava o tempo inteiro traduzindo as palavras. Eu procurava muitas palavras no Google. E depois de um tempinho eu vi que eu não tava mais precisando disso, que às vezes eu usava só por comodidade mesmo. Então
começando a procurar as palavras e depois que vocês vão vendo que vocês vão diminuir isso, que vocês não vão ter que procurar tanto. Eu lembro que chegou num dia em que eu comecei a ler e caiu a minha internet. E eu pensei, ah, meu Deus, não vou mais poder ler. Mas eu tava numa parte tão boa do livro que eu não conseguia aguentar e que eu continuei. E que às vezes eu tinha algumas palavras que eu não entendia no texto, mas eu entendi o contexto. Então, é que nem português, quando tu lê aqueles livros pra escola antigos, que tu não conhece algumas palavras, tu tem que continuar lendo e colocar aquilo num contexto. Às vezes tu vai entender o que a palavra significa, às vezes não. Mas na maioria das vezes tu entende e não fica tão difícil assim de ler. Depois de ler Fangirl, eu peguei pra ler o Amy Rogers Epic The Tour. A minha pronúncia é horrível. Também é de Young Adult, então foi o mesmo nível assim da Rainbow. Eu não achei difícil, tem algumas gírias também que eu fui procurar, que eu joguei no Google, mas eu joguei bem menos do que quando eu li Fangirl. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui ler um livro sem estar toda hora dependente da internet. Depois disso, eu decidi que eu ia fazer o seguinte, eu propus um desafio pra mim mesma. Eu decidi que pelo menos uma vez por mês eu ia ler um livro em inglês. O primeiro livro que eu li em inglês esse mês foi Confess, da Colleen Hoover. Eu tava louca de vontade de ler esse livro, porque eu sou apaixonada pela Colleen Hoover. Então ela sempre lança os livros dela, ela lança muitos livros super rápido. Então eles estão sendo lançados aos pouquinhos no Brasil e eu tava sempre dependendo do pessoal que traduz online. Daí eu ia lá, encontrava a tradução em português e lia, e depois quando eu lançava em português eu também comprava o livro, era uma loucura. Então agora eu decidi que eu vou tentar ler esses livros dela em inglês. Então eu acabei lendo esse Confess, que eu não achei difícil, achei uma leitura super fácil e eu gostei muito porque me fez gostar mais ainda da autora, porque eu tô lendo ali não uma coisa que um tradutor colocou, eu tô lendo ali o que ela escreveu na íntegra, direitinho, igualzinho ela escreveu. Então eu sei que isso eu consigo ter mais informações a partir disso, porque eu li exatamente aquilo que a autora escreveu. Eu sei que no começo vai ser super difícil, que vocês devem estar me achando, tipo assim, uma louca, mas não é tão complicado assim. A gente consegue ler e entender aos pouquinhos, se tu tiver força de vontade, tu vai conseguir ler. Eu, por exemplo, eu fiz um semestre de cursinho quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, mas eu desisti de fazer, eu era bolsista. E eu larguei o cursinho pra fazer jazz. Agora, eu não sou uma dançarina, mas eu precisava saber inglês. E depois disso eu acompanhei com a escola. E na escola, até o ensino médio, ensino do primeiro ao terceiro ano, que eu fiz em escola pública, não era muito forte inglês. A gente aprendia o verbo to be, e o verbo to be era o que a gente aprendia. Então era só isso. Então se eu consigo com essa minha base super básica, assim, eu acredito que vocês também consigam. Outra dica que eu dou é que vocês tentem assistir séries em inglês e com legenda mesmo. E às vezes desliguem a legenda pra ver se vocês estão conseguindo entender. Daí isso já ajuda mais um pouco. Por quê? Porque se vocês entendem alguém falando, vocês vão ter muito mais facilidade pra entender alguém ou uma coisa escrita. Porque pra mim eu acho muito mais difícil tu entender a fala, porque tem muito do sotaque, tem muito da dicção da pessoa. E ali no livro tá escrito direitinho, com as palavrinhas direitinhas. Então, se vocês puderem fazer isso, melhor. Ou até mesmo assistam uma série dublada, mas coloquem uma legenda em inglês embaixo. Isso já super ajuda, porque vocês conseguem associar as palavras. Às vezes a dublagem não é muito boa, e daí você consegue começar a perceber que como mudou as coisas do inglês pro português falado. Então isso é bem bizarro assim pra você fazer exercício depois que você já tá lendo em inglês, porque você fica assim, minha nossa, que tradução horrível. Pois é, às vezes a gente começa a cansar de ler inglês. Então se você começou a ler e leu, sei lá, umas 20 páginas, 50 páginas, dá uma parada, lê outra coisa, ou assiste uma televisão, ou fica deitado, dá uma dormidinha e depois volta a ler. Se você tá com preguiça, se você cansou, não se obriga a continuar lendo, porque isso é um saco, tu fazer uma coisa por obrigação, depois não vai acabar que você não vai gostar da história por causa disso. Então, gente, como eu disse, eu não sou nenhuma especialista em inglês, eu só li 3 livros, mas eu vou começar a fazer
esse programa na minha vida, que é ler um livro em inglês por mês. Eu espero que eu consiga. Eu já tô com alguns livros aqui que eu li, então eu vou indicar pra vocês a leitura, essas leituras que eu já fiz, que eu achei fáceis. Então, o primeiro livro é Fangirl, da Rainbow Rowell, vou deixar a capinha aqui do lado. O segundo livro é Amy and Roger's Epic The Tour. E o terceiro livro que eu li foi Confess, da Colleen Hoover. Linda, fabulosa, minha diva literária, Colleen Hoover. E eu já tenho aqui no meu cubo alguns livros que eu pretendo ler em inglês. E eles são I Was Here, da Gayle Forman. Ó, esse daqui, I Was Here, que vai lançar agora, se não me engano, pelo Arqueiro. Mas eu quero ler inglês, porque eu nunca li Gayle Forman em inglês, eu acho que vai ser facinho, porque ela tem uma escrita fácil, pelo que eu já dei uma olhada aqui nas primeiras páginas. Eu também pretendo ler Anatomy of a Misfit, que eu achei bem interessante. Não tem a capa aqui, mas enfim, é este livro, Anatomy of a Misfit, que eu achei a capa muito bonitinho, muito bonitinha, então eu pretendo ler esse livro. E esses são, tipo, os primeiros, assim, na minha lista dos que eu vou ler nos próximos meses. Eu espero que eu consiga ler, eu vou fazer com vocês depois algumas resenhas, daí sobre esses livros em inglês, falar sobre algumas dificuldades que eu tive. E quem sabe a gente pode trocar uma ideia, se vocês tentarem ler também um livro por mês em inglês, a gente pode começar a trocar umas ideias sobre essas nossas leituras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam aqui embaixo no canal, deem um joinha, um legalzinho. E continuem nos acompanhando, porque eu vou postar muitas resenhas e muitos posts a respeito de leituras em inglês, de leituras em português e de leituras em geral. Então eu espero que vocês tenham curtido. Nos vemos outro dia. Beijinhos!